Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da professora Letícia, no canal Amor de Ler. E na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre formas nominais do verbo e verbos no modo indicativo. Corre lá, pega lápis e papel e vamos começar. Bons estudos! Então, os verbos possuem formas nominais. Elas são chamadas de nominais porque não fazem parte de nenhum tempo ou modo verbal. Essas formas nominais do verbo podem ser classificadas em gerúndio, infinitivo e particípio. E é isso que nós veremos agora. O verbo no infinitivo, ele expressa um verbo sem conjugação e apresenta 3 tipos de terminações. Verbos de primeira conjugação, que são aqueles que terminam em ar, cantar, brincar, amar, rezar e plantar. Verbos de segunda conjugação, aqueles terminados em er, vender, comer, correr e esquecer. E os verbos de terceira conjugação, aqueles terminados em ir, partir, dividir, sorrir e decidir. O gerúndio expressa ações que ainda estão em andamento e também apresentam suas terminações. Os verbos de primeira conjugação terminam em ando. Os verbos de segunda conjugação terminam em endo. E de terceira conjugação terminam em indo. Vejamos os exemplos. Os alunos estão estudando matemática. Observem o verbo estudando. E observem também que ele está marcado aí o seu final de amarelo, ando. Então, estudando é um verbo de primeira conjugação. Fácil, não? E o particípio, que expressa ações que já foram concluídas. Já no particípio, os verbos de primeira conjugação terminam em ado. E os verbos de segunda e terceira conjugação em ido. Veja um exemplo. Meus filhos acharam que ainda não tinham brincado o suficiente. O verbo aí, nesse caso, brincado, verbo de primeira conjugação que termina em ado, que é essa palavrinha aí marcada de amarelo. Mas o que são verbos regulares? Os verbos regulares são aqueles que se encaixam em modelos fixos, ou seja, o seu radical não apresenta mudanças. Observem. Cantamos é a conjugação do verbo cantar. Observem. Cante, mais amos. Cante é o radical. Se você for conjugar o verbo cantar, você vai observar que esse radical não vai mudar. E isso acontece nos verbos que são regulares, dentro do modo indicativo. Então, quem são as pessoas do verbo? Lembra que eu falei em aulas anteriores que o verbo pode variar em tempo, pessoa e modo? É isso mesmo. Essas pessoas do verbo, elas podem estar no plural ou no singular. Observem. Eu, tu, ele ou ela, primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Nós, vós, eles ou elas, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Isso mesmo. Fiquem atentos, porque essas pessoas do verbo, elas vão ser chamadas também de pronome. Mas esse é um assunto para a nossa próxima aula. Fiquem ligados. E quais são os tempos verbais do modo indicativo? Vamos lembrar que o verbo é a palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza.
E também, em uma das nossas aulas anteriores, eu disse que os tempos verbais são presente, pretérito e futuro. Mas o pretérito também vai apresentar algumas modificações, assim como o futuro. Vejamos, então, os tempos verbais do modo indicativo. Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Futuro do presente e o futuro do pretérito. Fiquem atentos que esses são os tempos verbais do modo indicativo, que é o modo que nós iremos estudar nesse momento. O modo subjuntivo e o modo imperativo também apresentam seus tempos verbais, mas isso não é uma aula para agora. Agora nós iremos estudar a conjugação dos verbos no modo indicativo. Fácil, não? Então, vamos conjugar os verbos no modo indicativo? Conjugar um verbo significa apresentar todas as formas que um radical de um verbo pode variar. Vamos lá? Observem agora aí na nossa tela o verbo de primeira conjugação, o verbo amar, em todos os seus tempos verbais dentro do modo indicativo. Observem. No presente, amo, amas, ama, amamos, amais e amam. Pretérito imperfeito, amava, amavas, amava. Amávamos, amáveis, amavam. Pretérito perfeito, amei, amaste, amou. Amamos, amastes e amaram. Pretérito mais que perfeito, amara, amaras, amara. Amáramos, amares, amaram. Futuro do presente. Amarei, amarás, amará. Amaremos, amareis e amarão. Futuro do pretérito. Amaria, amarias e amaria. Amaríamos, amarias e amariam. Observem uma pequena coisa que a maioria dos alunos confundem. Pretérito perfeito. Amaram com AM no final. Passado. Futuro do presente, amarão, com AOTIL no final, futuro. Observem, porque isso é uma coisa que normalmente os alunos confundem. E isso é essencial na interpretação dos textos, na escrita e também na leitura. Fiquem atentos. Observem que nós agora iremos ver verbos de primeira, segunda e terceira conjugação no modo indicativo, no tempo futuro do presente. Eu trouxe esse exemplo para vocês, para que vocês possam observar que o radical dos verbos regulares, eles não se alteram. Observem. Primeira conjugação, verbo andar. Eu andarei, tu andarás, ele andará. Nós andaremos, vós andareis, eles andarão. Segunda conjugação, verbo vender. Venderei, venderás, venderá. Venderemos, vendereis e venderão. E verbos de terceira conjugação, verbo partir. Partirei, partirás, ele partirá. Nós partiremos, vós partireis e eles partirão. Observem aí que o radical de cada verbo ele está marcado de vermelho. E atentem que ele não muda, ele permanece o mesmo. O que muda é somente o seu final. Fácil, não? E aí, gostou? Então não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos. Até a próxima aula. Beijo, tchau, fui, bons estudos! E aí, gostou dessa aula? Então não esquece de se inscrever no canal. Beijo! Tchau!